Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Essa história veio lá da terra dos meus avós, da tão amada Itália, mais precisamente da aldeia medieval Rimini, no município de Poggio Torriana. É lá que fica o magnífico castelo de Monte Belo. Foi erguido na época pré-romana e, ao que tudo indica, seus primeiros habitantes foram os celtas. Inclusive, foi encontrado ao pé da falésia uma espécie de altar para rituais. Suportou muitas batalhas, se mantendo imponente e forte, e passou por vários donos até chegar às mãos da família Malatesta. Então, o castelo foi transformado em uma fortaleza. Entre os anos de 1968 e 1973, aconteceu uma grande restauração para consertar todo o estrago que Monte Belo sofreu pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. E a partir de 1989, reabriu as portas como um museu. Apesar do incalculável valor histórico, não é isso que encanta os visitantes e investigadores sobrenaturais do mundo todo, e sim a história de uma pequena moradora. A história do fantasma da Azzurina, que assombra o castelo, é contada há séculos, e é um dos casos de assombração que ainda não pôde ser contestado, apesar de muita pesquisa, muita tentativa e de muita investigação. Gwendalina Malatesta foi o sonho do casal Uguccione, senhor feudal de Monte Belo, e de sua esposa, que se tornou realidade por volta de 1371. Mas a alegria com o nascimento da menina só foi abalada quando os pais perceberam que era uma criança albina. O problema era que, naquela época, as mulheres albinas eram consideradas bruxas, e a ignorância era tão grande que elas poderiam ser capturadas e mortas. Então, para proteger o seu maior tesouro, a mãe de Gwendalina pintava seus cabelos de preto com um preparado vegetal, que, claro, se desgastava em pouco tempo e se tornava azulado. E como também tinha enormes e lindos olhos azuis, a menina foi apelidada pelos pais de Azzurrina, que quer dizer azulzinha. Mas, mesmo protegida pelos muros altos do castelo, sempre havia o perigo de alguém invadir e fazer a ela algum mal. E por isso mesmo, Azzurrina era constantemente vigiada por Domenico e Ruggiero, dois cavaleiros designados unicamente para isso. Além de ser vigiada o tempo todo, Gwendalina não poderia nunca deixar os limites de Monte Belo. Mas mesmo assim, com tudo isso, era uma criança bem feliz. Até 21 de junho de 1375, solstício de verão, Azzurrina brincava com uma bola de pano do lado de fora do castelo. Uma tempestade se aproximava, então os cavaleiros que a vigiavam ficavam atentos, como sempre. E aí começa o grande mistério. Contam que os trovões começaram a ressoar cada vez mais perto e mais fortes, mas mesmo assim a menina quis ficar mais um tempo brincando. A tempestade estava tão próxima e tão feia que tirou a atenção de Domenico e Ruggiero, que por um único segundo deixaram de olhar para a menina. E foi o suficiente. Ela já não estava mais ali. O que dizem é que a bola de pano tenha rolado as escadas e ido parar próximo a um grande poço que vai até os porões do castelo. Esses porões são verdadeiros labirintos, cheios de túneis e passagens secretas. E os cavaleiros ouviram só um grito, em meio aos trovões, e correram imediatamente em direção a ele. Mas não havia nenhum sinal da Gwendalina, apesar de terem certeza de que o grito tinha vindo de onde estava o poço. Mesmo desesperados, eles, com a ajuda do restante dos cavaleiros do castelo, vasculharam cada pedaço de Monte Belo atrás da menininha.
Entraram também nos labirintos, nas masmorras, em cada canto dos porões, mas nenhum sinal dela. E aí um mensageiro foi até onde o senhor Malatesta estava. Aí imediatamente os dois voltaram ao castelo para auxiliar nas buscas, que se estenderam até a aldeia, porque não se descartava a possibilidade de alguém de alguma maneira ter se aproveitado da tempestade e entrado no castelo para sequestrar a menininha. Mas nada foi encontrado. 5 anos se passaram e nunca ninguém soube mais nada sobre Gwendalina. Até que no dia 21 de junho, solstício de verão, os pais da menina e os cavaleiros ouviram passos e vozes de criança, cantando, gritando, chamando, nos subterrâneos do castelo. A esperança voltou e novamente recomeçaram a busca. Só que foi em vão. Mas a cada 5 anos, pontualmente, sempre no solstício de verão, uma voz de criança, sempre chorando, correndo, cantando, passou a ser ouvida. Só que a Gwendalina mesmo nunca foi encontrada. O tempo passou e na mesma data, 21 de junho de 1989, o castelo foi transformado em um museu, mas as manifestações continuam a acontecer. Além do lugar ser de uma beleza inacreditável, estão em exposição muitos objetos pertencentes a vários donos, inclusive aos Malatesta, inclusive uma galeria enorme de quadros que foi chamada ala renascentista. Tudo isso faz o castelo lotar de visitantes. Mas o que eles mais querem ver é a manifestação da Azzurrina. E por isso mesmo, o maior número de visitas sempre é registrado a cada 5 anos, sempre no dia 21 de junho. E os que dão a sorte de estarem lá nessa data confirmam que a atmosfera do lugar muda. É possível ouvir muitos sons vindo de baixo e também pelos corredores. São gritos, risadinhas, choro e sempre é uma voz de criança. E também grupos de investigação paranormal de todo o canto do mundo esperam pacientemente a data certa para buscarem evidências. E eles sempre conseguem. Foram captadas muitas vozes de criança e também outras vozes, outros sons, o que indica que há outros fantasmas residindo ali. Mas isso é óbvio, é claro. Afinal, é um castelo medieval. Essa imagem também ficou famosa e foi analisada pelo perito biométrico Daniel Goulart. E não foi encontrado qualquer sinal de manipulação na imagem e nenhuma explicação natural. O mais impressionante é a coloração azulada do espectro. Essas outras imagens também foram analisadas por ele e consideradas legítimas. Nessa foi feita até uma comparação do contorno da imagem captada com as roupas usadas pelas meninas naquela época, e a semelhança é inegável. O mesmo perito analisou algumas gravações FVE dos investigadores, e nitidamente a voz de uma criança cantando e dizendo mama. Na outra, um grito. Nessas análises também não encontraram nenhum tipo de fraude e foi constatado que a Azzurrina é uma assombração legítima. Os sons e as imagens foram analisados não só no laboratório de Daniel Goulart, mas também em outros 2. E nos 3 laudos era de fato a voz de uma criança. É claro que não se pode dizer se é um menino ou uma menina, mas que tem entre 4 e 6 anos e que não foi digitalizada. É uma voz natural. É possível que o mistério da Azzurrina nunca seja solucionado. A única certeza é que é uma assombração. Isso é óbvio, já que ninguém permanece criança por séculos. Então só pode se tratar mesmo de uma manifestação sobrenatural. Existe uma forte suspeita de muitas pessoas de que a história da queda acidental no poço tenha sido forjada
e de que Gwendalina teria sido assassinada por seu pai. Essa versão diz que a menina teria nascido de uma traição, já que sua esposa amava outro homem, o casamento foi arranjado, aquela história toda. E aí, juntando isso ao fato de ter sido uma criança albina, isso seria motivo suficiente para que Ugoccione a matasse e assim acabasse de vez com qualquer risco de sujar sua reputação de grande senhor feudal e guerreiro. Mas, independente do que tenha acontecido, a Azzurrina, Azulzinha, ainda está lá e ganha força a cada 5 anos, sempre no solstício de verão. Semana que vem eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mas o lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.